Hoje nós estamos num programa especial e eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo de todo o encontro e chamar alguém que para nós é muito especial. Eu gostaria de chamar aqui à frente comigo J. Terres, por favor. Queridos ouvintes, Lembrar do microfone. Queridos ouvintes, queridos internautas, o J. Terres eu conheci no início do curso de jornalismo. Nós estivemos juntos por 3 semestres, foi meu aluno da graduação de jornalismo, em que falamos sobre filosofia, geopolítica, ciência e política. Tantas coisas. Vida. Isso foi muito bom. E ele esteve conosco 3 anos aqui no nosso programa, dirigindo, acompanhando, estimulando, presenciando situações, vencendo obstáculos. E esse é o último programa do J. Terres. E eu queria, então, dar um presente, o livro dos livros, em homenagem a esse rapaz que tanto foi significativo para todos nós aqui no Encontro Filosófico. Não só para os nossos queridos alunos, não só para mim, mas o que contribuiu significativamente para que esse programa se tornasse uma realidade. Jota, muito obrigado pelo teu carinho, teu apoio, foi realmente significativo para a gente, viu? E aqui está uma singela lembrança para que você leve para a sua vida, tá bom? Posso abrir? Claro. Não precisava mesmo. Bíblia Sagrada. Com certeza, professor, passar esses 3 anos com o senhor, com encontros com o pessoal de música e com os outros pessoal, né, que esteve conosco, todos esses anos foi mais do que apenas um presente para mim, foi um aprendizado profissional, foi um construto de vida, um construto de amizade. Professor Renato, mais do que um pós-doutor, é um ser humano incrível, que eu tive um prazer de estar com esses 3 anos. E que quero levar essa amizade mais do que aqui, levar a eternidade, e tenho certeza que aqui eu vou encontrar todos os dias. Obrigado, professor. Muito bem, senhores. Terres, muito obrigado por tudo, meu amigo. Hoje nós escolhemos um tema que para mim é importante, relevante, e fala sobre Gabriel Marcel também, porque no último encontro nós falamos de Gabriel Marcel. Gabriel Marcel foi professor deste filósofo que agora nós vamos abordar, Paul Ricoeur. Para que possamos conhecer um pouquinho Paul Ricoeur, eu gostaria de salientar com vocês a vida de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, como vocês estão vendo, ele nasce em 1913 e bem recente, ele falece em 2005, né? Então, filósofo contemporâneo, depois ainda da morte de Michel Henry, em 2002, que nós já comentamos com vocês. Paul Ricoeur, e hoje nós vamos abordar a felicidade. Ele tem algumas mensagens imensamente interessantes e importantes para a nossa existência. Eu me recordo que nas matérias de doutorado, no doutorado que fiz em Paul Ricoeur,
nós tivemos um grande especialista chamado Aníbal Fornari, um argentino que domina plenamente Paul Ricoeur. Faz parte do Círculo Internacional de Paul Ricoeur. E ele me fez me encantar por Paul Ricoeur. Era um autor que já o conhecia desde a graduação, mas Aníbal Fornari contextualizou Ricoeur através da nossa existência. E isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje, neste programa. Assim para os nossos internautas, assim para os nossos ouvintes, os nossos alunos. Vamos começar então a falar um pouquinho da vida de Paul Ricoeur. Então, ele nasce em 1913. A mãe falece muito cedo. Depois então de um ano, por causa da Primeira Guerra Mundial, o seu pai também veio a falecer. Ele é cuidado pelos avós paternos e por uma tia. Então a vida dele já começou com o tormento. Ele começa a foto do pai na mesinha de cabeceira, porque para ele o pai era um herói, mesmo sem tê-lo conhecido. Mas esses dois fatos, da morte da mãe e a morte do pai, não foram as últimas tragédias de Paul Ricoeur. A vida acabou lhe proporcionando algumas tragédias, outras. E uma das principais foi a morte do seu filho, Olivier. Ele se jogou da janela do apartamento. O suicídio do seu filho o fez, na realidade, ficar fragmentado. Depois disso, ele então presenciou a morte degenerativa da Simone, esposa que ele conviveu a vida inteira. Não teve outra mulher a não ser Simone. Ficou casado a vida inteira com ela. Teve 5 filhos e Olivier foi um deles. Então, uma pessoa que viveu períodos tenebrosos. Para completar a situação, na Segunda Guerra Mundial, foi preso. E na prisão, acabou então divulgando a filosofia para os seus compatriotas, praticamente saindo dali formado em filosofia no tempo que esteve preso. Então, Paul Ricoeur, quando eu falo de Paul Ricoeur, eu falo de uma pessoa que viveu a experiência, experimentou a vida, o sofrimento, a tragédia. Uma pessoa que olhava a vida de um outro jeito, de uma outra forma. Ele teve a origem de uma religião protestante muito severa, muito forte. E os avós, e assim como a tia, fez com que ele estudasse muito. Então, ele dividia o tempo dele estudando a Bíblia, estudando religião e estudando filosofia. E ele acaba se apaixonando pela filosofia. E no seu percurso acadêmico, ele teve como orientador nada mais, nada menos do que o próprio Gabriel Marcel, como havia dito. Então, uma vida significativa, para nós começarmos a repensar, talvez, a partir dele, a partir dos dizeres dele, a nossa existência. Então, a sua obra, a sua teoria, reflete uma grande tentativa de conciliar criativamente correntes mais significativas da filosofia contemporânea. Por isso que ele, assim como Gabriel Marcel, e principalmente as teorias, dele é considerado um dos fenomenólogos mais importantes do século XX. Ele fez uma associação muito interessante, né, se desvencilhando um pouco do próprio Gabriel Marcel, mas criando sua teoria própria, original. Ele começou a ter uma associação entre a fenomenologia, a hermenêutica, o existencialismo e a psicanálise.
e acabou renovando a hermenêutica, associando essa hermenêutica à fenomenologia, aquilo que nós já estamos comentando com vocês há alguns programas, que é o estudo das essências, e a partir disso as interpretações feitas pela própria hermenêutica. Então, o segundo filósofo, esta nos corresponde apenas o trabalho de captação do sentido, muito mais do que isso. É também um esforço da compreensão do mundo em que vivemos. Então, se nós existimos e estamos nesse mundo, nós compreendemos o mundo, e essa compreensão faz parte de uma própria hermenêutica que se desenvolve a partir daquilo que eu demonstro ser através das minhas essências. Inicialmente, é isso que Gabriel Marcel fala um pouco, para nós entendermos a questão do existencialismo e o sofrimento e a busca da felicidade, que é o tema de hoje. Então, na segunda fase de Paul Ricoeur, ele reflete sobre uma narrativa, um caráter inventivo. Então, ele coloca principalmente 3 momentos específicos de sua teoria, que nós vamos comentar no programa de hoje. O momento do ético, o momento da moral e o estágio da sabedoria prática. Ora, ele diz assim, qual é o momento ético? O que nós podemos entender como a ética? E Gabriel Marcel já o introduz na fenomenologia que ele acaba desenvolvendo. Então, Paul Ricoeur, ele começa a olhar a vida através da representação dos símbolos. Para ele, é muito importante os símbolos. Inclusive, dá para nós compreendermos o mal. O mal para Paul Ricoeur é a ausência do bem. Então, Adão tem uma representatividade, uma simbologia muito próspera, porque mostra que a humanidade inteira, na realidade, tem a perspectiva da simbologia, desse símbolo do afastamento. O símbolo que, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus, mas que podemos nos reencontrar através daquilo que Paul Ricoeur diz sobre ressurreição. Então, para Paul Ricoeur, é muito importante essa ressurreição, porque ela participa do envolvimento novamente com a possibilidade daquilo que poderia vir a ser, que é a ressurreição. Então, a ressurreição é a esperança que nós devemos ter na nossa existência, porque, segundo a reflexão que podemos fazer do mal, a nossa vida tem os pesares, tem suas tragédias, como ele mesmo viveu, a perda da mãe, a perda do pai, a perda do filho, a perda da esposa. Então, ele presenciou isso, e ele diz, então, qual a esperança que nós devemos ter? Qual a possibilidade de rever os conceitos? Qual a possibilidade de continuar a minha existência? Ele diz, a ressurreição. Porque assim como Cristo, aconteceu com Cristo, na ressurreição, vai acontecer conosco também. E ele coloca o cristianismo como um aspecto, assim, vital de importância. Por quê? E aí ele fala sobre o sofrimento. Então, para Paul Ricoeur, a temática da vontade coincide com a experiência da vida. O que significa isso? Ora, vontade, desejo. Como eu tenho o símbolo do pecado em mim, como a ausência do bem, muitas vezes, no mundo em que vivemos, eu tenho que constituir a minha existência na minha vivência. E a minha experiência e da minha vivência faz com que a minha vontade tenha uma perspectiva através daquilo que sou, daquilo que o Cristo representa para mim, envolvendo a ressurreição que nós acabamos de comentar. Então, essa guerra cósmica que nós vivemos é uma guerra sem fim de afastamentos e aproximações. Afastamentos do próprio Deus, do imanente, daquele que emana poder,
e de afastamentos por causa do mal que perdura no mundo. Por isso, Paul Ricoeur, ele fala sobre o domínio prático. O que é esse domínio prático? É a responsabilidade que nós temos. E esse é o ponto. Ora, como que a gente vai encontrar, então, a felicidade? Eu vou ressaltar 2 pontos em Paul Ricoeur, que já estou comentando com os nossos ouvintes, nossos internautas e os nossos alunos. Como que eu posso entender Paul Ricoeur através desses 2 pontos específicos? A relação do mal, que é a relação da simbologia, e a esperança através da ressurreição. Esses 2 pontos fazem com que eu tenha um determinado domínio prático, um agir humano, e eu começo a encarar o sofrimento de um outro jeito. Porque se eu entendo sobre a simbologia do mal e que eu estou inserido num contexto, no mal, contextos esses que podem fugir ao meu controle, como, por exemplo, o que aconteceu com a esposa dele, o que aconteceu com o filho, aconteceu com a mãe, aconteceu com o pai. Então, onde eu posso me assegurar? Eu posso me prender, eu posso me assegurar, eu posso ter esperança em algo extremamente oportuno, a ressurreição. Então, viver na fenomenologia é você estar atuante diante da sua experiência de vida. É você ser um ser vivente, atuante, na sua prática, no seu desenvolvimento. E quando vir o sofrimento, nós não podemos esquecer que o sofrimento é inevitável, mas que nós podemos esperar uma ressurreição. Esse é o ponto principal que eu queria compartilhar com vocês. Porque, senhores, todos nós passamos por tragédias, todos nós passamos por decepções, todos nós temos nossas vulnerabilidades, todos nós. E volto a dizer aquilo que estava falando em alguns dos programas. Um grande problema nosso, no nosso mundo contemporâneo, é que nós não estamos preparados para o sofrimento. O sucesso para a gente é uma vida sem sofrimento, é uma vida de conforto, é uma vida de regalias, é uma vida de bens materiais. E a gente esquece veementemente que os bens materiais, os recursos financeiros, devem ser uma consequência de uma causa. E qual é a causa? Para Paul Ricoeur, a causa é viver, experimentar a vida no seu grande potencial. Assim como nós falamos de Michel Henry, assim como nós falamos em Kierkegaard, assim como nós falamos em Nietzsche, assim como nós falamos em Sócrates, Platão, Aristóteles, assim como falamos de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Paul Ricoeur ele faz uma associação extremamente significativa aí. Ele mostra que na vida podemos ter sofrimentos, mas a nossa recompensa de vivê-la de forma ampla é a ressurreição. Então, para ele, é muito importante isso. E quando morreu o filho dele, ele teve que se deparar com algumas circunstâncias que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Porque nós vivemos uma fragilidade humana, nós somos frágeis. E quanto mais cedo, queridos ouvintes, queridos internautas, queridos alunos, quanto mais cedo nós entendermos que somos frágeis, que somos vulneráveis, que padecemos, que temos o sofrimento, mais cedo vamos encarar o sofrimento de uma outra forma. E o mais importante ainda, ser capazes de superar o sofrimento para que possamos nos fortalecer diante dele. Isso é vida. O resto, senhores, é balela. Então, queridos alunos, queridos ouvintes, queridos internautas, você que já pensou em retirar a sua vida, você que já pensou em se cortar, você que já pensou em se punir na existência, está aí a dica, as palavras de Paul Ricoeur. Sofrer também é viver. Supere, porque o ser vivente passa por sofrimentos. E espere, porque a nossa esperança está na ressurreição. Não é brilhante? Isso eu acho que é brilhante, é fantástico. Eu poderia estar falando para vocês e dizer assim, mas é fácil dizer, né?
Mas, senhores, ele viveu isso. Por isso que eu comecei o nosso programa de hoje falando da perda do pai, da mãe, do filho e da esposa. E nem por isso ele deixou a peteca cair. E nem por isso ele deixou de viver. Ele continuou vivendo de uma forma muito íntegra, de uma forma muito ética. E ele foi influenciado por Aristóteles, porque Aristóteles dizia: ora, onde está a felicidade? Onde que você pode encontrar a eudaimonia, né? Para Aristóteles, eudaimonia. Onde você pode encontrá-la? Fazendo bem. Então, qual é o segredo diante do sofrimento? Para Paul Ricoeur, assim como para Aristóteles, viver abundantemente fazendo o bem. Esse é o processo ético que ele está falando. E é interessante isso, porque quando eu falo de ética cristã, eu estou falando de uma ética que envolve a relação do outro. Quando eu falo de uma ética cristã, eu estou falando de uma ética que eu penso no outro pelo outro, não o outro para satisfazer os meus prazeres ou alcançar a minha felicidade. Independente da minha felicidade, se eu faço bem ao outro, se eu olho o outro pelo outro, se eu vejo da relação, como Deleuze falava, a relação do diferente pelo diferente, eu vou encontrar a alegria de compartilhar com o outro a vida, independente do benefício que isso possa me trazer. Essa é a ética cristã. É isso que Cristo nos ensinou no princípio da alteridade, que Paul Ricoeur concorda literalmente. É por isso que Cristo é considerado um grande filósofo, porque ele praticou e trabalhou a questão da alteridade. Olha, nem sempre nos encontros filosóficos nós tratamos filósofos cristãos, né? Mas não poderíamos de mencionar e deixar de citar alguns dos filósofos cristãos que entendem a vida pela esperança do próprio cristianismo. E como Cristo, independente da religião, como Cristo é considerado um grande filósofo, por que não abordar Jesus como filósofo e introduzir nas nossas existências para nós podermos compreender toda a complexidade de uma sociedade pelo qual estamos inseridos? Então, para ele, o principal tema da discussão de Paul Ricoeur é o agir humano, assim como também é o sofrimento. Motivação, involuntariado, o outro, a fragilidade humana e principalmente a relação da simbologia do mal. Então, para Paul Ricoeur, a vontade está em três partes. Primeira parte, eidética. O que seria isso? Seria uma descrição essencial da pura vontade humana, para nós compreendermos quem nós somos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades. Segunda parte da filosofia da vontade em Paul Ricoeur, retira a descrição neutra e inocente da vontade e exibe uma descrição concreta do sujeito. Essa subjetividade que paira em paixões, que também erra e também comete o mal. Então, a gente, nessa situação, nessa parte empírica da vontade, nessa relação prática, a gente percebe que a questão de se perdoar, a questão de entender que você também pisa na bola, a questão de entender que você também erra, que também você fere, mas que isso não pode te destruir porque você erra, porque você pisa na bola. Porque para a filosofia é extremamente sublime você errar, você pisar na bola, mas você superar. Por isso que muitos filósofos, não só Paul Ricoeur, mas muitos outros, falam de superação. Porque é importante esse ato de superar e você compreender. Então, queridos ouvintes, vale a pena, às vezes, você rir de si mesmo. Você não exigir tanto de você. E compreender que nessa existência, às vezes o sofrimento
é por causa do princípio da sua vontade, do seu desejo, que não é compreendido. Então, o resultado em si da experiência humana faz parte daquilo que realmente eu sou. Então, os senhores, entender o fracasso de um outro jeito, de uma outra forma. Então, entender que você é capaz de errar, que você é capaz de pisar na bola. Eu estou falando aqui para alunos que estão apresentando o TCC, que uns estão indo bem, outros não estão indo tão bem quanto. Estou falando a alunos que fizeram o projeto integrador e que isso deu um trabalho muito grande, que alguns não foram bem sucedidos. Estou falando a alunos que estão chegando no final do semestre com algumas DPs, né? Mas, senhores, o ser humano é isso. Erra, pisa na bola. E o que você vai fazer com isso? Vai ficar amargurado? Vai ficar sofrendo? Não, senhores. Aprenda com o erro e supere. É isso. Faça essa matéria de novo. Encare novamente a questão. Você que teve um relacionamento frustrado, que você se arriscou a amar alguém, e esse amor não foi correspondido, e vem o fracasso, o desespero, a perda, a ansiedade, e o que você vai fazer com isso? Deixar de amar? Quantos eu escuto dizer assim, eu não vou mais me envolver com nenhum relacionamento porque eu fui imensamente frustrado. Não, senhores, a vida é um risco, e viver é um risco, então tem que se arriscar. Tem que se arriscar, porque senão a gente não vive, a gente fica estagnado. É isso que Paul Ricoeur está dizendo quando eu falo do empírica da vontade. É isso que eu falo sobre capaz de errar e capaz de se levantar. Porque assim como eu considero o erro, temos que considerar a superação, seja ela qual for, seja as circunstâncias mais difíceis que forem. Você perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu sua namorada, perdeu seu namorado, perdeu seu amigo, sua amiga, alguém se distanciou, você está se sentindo perdido? Lembre-se que para a filosofia é muito importante se sentir perdido, porque há o reencontro, e esse reencontro é mais significativo do que você nunca ter se perdido. Então, é repensar possibilidades através disso. E é através dessas palavras, dessa teoria, que a gente pode entender a questão da felicidade em Paul Ricoeur. E o terceiro item é uma poética da vontade, que jamais foi realizada nos termos anunciados. Explorar a vontade da transcendência, porque agir, aí vem a criação, o agir em si, a transcendência de si. Ricoeur, então, rejeita por completo qualquer tipo de transcendência, porque para Paul Ricoeur, a exegese bíblica, ele poderá encontrar o estatuto de um sujeito convocado a se autoexaminar. Então, o que ele diz? O que eu quero dizer com isso? Que é nessa busca do autoexame, do autoconhecimento, é que eu começo a compreender os meus erros, as minhas falhas, os meus fracassos, para eu poder me superar. É através dessas experiências, inclusive experiências bíblicas. E ele comenta, há uma simbologia extraordinária na Bíblia, que serve para quê? Para que a gente possa nos orientar. Porque se os grandes erraram, se os profetas, se os reis, se os sacerdotes, se os evangelistas erraram e superaram, eu também posso fazer o mesmo. Eu também posso errar e me superar. Se o santo que nós consideramos santo também pisa na bola, também erra, porque nós podemos também superar assim como eles se superaram. E essa vem a questão da esperança. E Paul Ricoeur, ele acaba discordando veementemente de Sartre. Sartre, que é um ateu convicto, diz que nós somos condenados à liberdade. Paul Ricoeur, ele vai discordar dele da seguinte forma, principalmente nessa questão da liberdade absoluta. Paul Ricoeur diria,
essa tensão entre liberdade e finitude. O homem é falível e capaz. Então, ao mesmo tempo que ele pisa na bola, ele erra, ele também é capaz. Então, a liberdade de Sartre, a liberdade de que Sartre comenta sobre, relacionado ao ateísmo, mostrando que o inferno, o mal é o outro, e nós estamos inseridos nisso, ele vai discordar. Existe uma capacidade plena de nós desenvolvermos o nosso eu a partir dele. E outra coisa que Sartre diz, que Paul Ricoeur discute, discorda, é o ser petrificado. Então, se nós somos condenados à liberdade, nós temos uma petrificação diante das escolhas que muitas vezes não são nossas, são escolhas que a sociedade faz com que nós tenhamos. Então, nós estamos petrificados nesse meio termo. E Ricoeur, ele considera o ser não uma substância, mas uma relação. É um processo contínuo. Ele valoriza a relação ser com, e muito mais do que o ser no mundo de Heidegger. Ser com é a participação do ser vivente com outros seres viventes. Então eu sou capaz de recriar possibilidades. No fundo, é isso que eu estou tentando dizer a vocês. Ser capaz de rever o mundo de outros aspectos. E mesmo diante das minhas fragilidades e minhas vulnerabilidades, eu consigo me recriar, porque o eu posso, que é exatamente a relação de Deus, faz com que nós também possamos nos ressignificar. Essa força contínua, que não é minha, é dele. Ele me faz tentar me recriar constantemente. Aí vocês estão me ouvindo, podem falar assim, mas é fácil dizer, e difícil fazer. Realmente, não é fácil. Mas, senhores, queridos ouvintes, queridos internautas, queridos alunos, lembrem-se de algum sofrimento que vocês tenham passado na vida. Qualquer sofrimento que vocês tenham passado na vida. Lembrem-se agora da superação desse sofrimento. Pergunto, vocês não se tornaram mais fortes? Vocês não recriaram novas possibilidades? Vocês não foram capazes dessa superação de se reinventar? A vida não ficou mais produtiva depois de recriar possibilidades em torno de sofrimentos? Então, por mais difícil que seja o sofrimento, ele nos ensina muito, até nós alcançarmos a plenitude do ser, aquilo que poderíamos ser. Então, é entender esse conceito e tentar, mesmo diante das nossas vulnerabilidades, não cometer o mesmo erro e a superação. Então, ele coloca como fundamento principal o desejo de uma vida boa. Mas o que é uma vida boa? O que é uma vida boa para Paul Ricoeur? Porque a vida não é apenas um espaço entre nascimento e morte, percebe? A gente olha a vida dessa forma. Então, a gente não consegue nem entender, na realidade, a eternidade de Deus, a atemporalidade divina. Porque a vida para a gente está baseada em nascer e morrer. Então, a limitação humana está aí. Nascimento e morte. Tudo que foge desse princípio básico, eu não compreendo. Por isso que é difícil compreender a eternidade. Porque a nossa existência está baseada nesses dois princípios. Então, para Paul Ricoeur, a vida não pode ser só isso. A vida é mais do que isso. É uma dinâmica da própria existência. Então, mesmo nesses dois pontos principais da existência humana, que é o nascer e morrer, eu tenho uma
constituição do meu eu. Essa constituição do meu eu que para Paul Ricoeur é importante. E aí vem todo o sofrimento, vem todas as alegrias, vem todo o meu medo, minha reação de viver, minha forma de viver, minha forma de pensar, meus fracassos, meus sucessos. Isso tudo faz com que a vida valha a pena. Então, viver a vida dentro do seu princípio. Numa entrevista que Paul Ricoeur fez, ele diz assim, ele faz algumas perguntas interessantes. Ele diz assim: o que será que quer dizer a vida, tocar o seu fim? Estar próximo da morte ou ainda em vida? Qual a pergunta que sugere dentro dessa frase? Se a minha vida está associada a nascimento e morte, eu vivo para morrer ou eu morro para viver? E nessa questão dúbia, vem toda uma relação da existência. Então, a pergunta: haverá uma vida antes da morte? Estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa que realmente estava no fim de sua vida. E ele olhou para mim e disse assim: eu não vi noção nenhuma na minha vida, lógica nenhuma da minha existência. É muito triste você parar no final da sua vida, olhar para trás e ver que tudo aquilo que você viveu não valeu a pena. Senhores, tem que valer a pena. Tem que valer a pena o tempo que você passa na faculdade. Tem que valer a pena com quem você está namorando. Tem que valer a pena o namorado com quem você está, a namorada com quem você está, o estudo que você está fazendo. Tem que valer a pena as aplicabilidades da vida, aplicar o conhecimento. Então, para que serve estudar tanto se eu não consigo aplicar nada à minha existência? Para que serve o estudo? Se eu me torno um bestinha, um arrogante, uma pessoa pretensiosa, cheia de si. O estudo serve para isso. Então, é vincular essas possibilidades ao meu aprendizado de existência. Então, haverá uma vida antes da morte? Essa é uma pergunta-chave. Eu tenho que fazer valer, porque a vida tem que ter sentido. Porque senão, para que eu estou aqui? Então, aí está o sofrimento. E aí ele disse, olha, na entrevista, ele fala, e vou reproduzir as palavras dele: considero a resposta uma tarefa pessoal. Deparei-me com esse problema alguns anos atrás, quando meu filho cometeu suicídio. Esse fato me marcou significativamente. O que significa para alguns seres humanos plenos na relação de vida e de força. O que é essa vida e força? Essa forma intensa, essa articulação entre a vida e o pensamento. Para Paul Ricoeur, o pensamento ele é muito importante, porque o pensamento ele nos derruba, ele nos faz com que muitas vezes não superemos os fracassos da nossa existência. Então, essa força vital é importantíssimo. E aí ele associa o pensamento à questão da linguagem. E aí ele fala do poder da linguagem. E aí ele vai para a hermenêutica. É essa associação que ele faz. Então, é esse poder que a linguagem tem, esse poder que o pensamento tem de me tornar altruísta ou me destruir. Esse poder que o pensamento tem de me elevar ou de me arrasar. E eu ser capaz de reprogramar o meu próprio pensamento. Esse é o grande desafio de todos nós. Então, quando eu pensar em tirar a minha vida, quando eu pensar em me cortar, quando eu pensar em acabar com a minha existência, eu
eu ter a capacidade de repensar o pensamento. Essa possibilidade de repensar, esse é o grande desafio. Porque, senhores, qual é o desafio da vida? Esse é o grande desafio. É ser capaz de repensar novas possibilidades, mesmo você estando no lodo. Então, essa relação que ele faz entre vida, linguagem, vida e instituições, relação de vida com a política, relação de vida com a sobrevivência, é isso que faz com que os resultados façam com que eu sobreviva, mesmo diante das tragédias da vida. Então, essa articulação é que é interessante. E aí ele tem um comentário muito específico sobre as narrativas, porque as narrativas, essas histórias curtas, pequenas, fazem parte de um global. E aí ele começa a estudar a memória, a importância da memória, para eu poder articular e me superar diante das necessidades, dos sofrimentos, das angústias que a vida acaba me trazendo. Então, senhores, eu queria deixar com vocês uma frase que eu gosto muito, de Carl Gustav Jung. Essa frase é a seguinte, eu vou dizer independente de estar aqui no telão. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Pode passar um pouquinho, Terres? Por favor. Mais um. Então, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. Esse é o nosso grande desafio. Que o nosso bom Deus possa nos abençoar, para que a gente possa ressignificar as nossas existências, termos forças para prosseguir, nos superar, nos recriar, nos ressignificarmos, porque com toda certeza nos tornaremos mais fortes, porque na realidade nós escolhemos o que vamos nos tornar. O que você escolhe? Querido ouvinte, querido internauta, o que você escolhe ser? Querido aluno, o que você escolhe? O fracasso não está na escassez dos recursos financeiros. O fracasso está naquilo que eu não consegui superar na minha existência. Aí reside o fracasso. O fracasso não está nas pessoas que não conseguiram bens materiais. O fracasso está naquilo que eu não consegui superar na minha vida. Em inglês existe uma expressão muito forte que eles usam como fracassado. E o fracassado muitas vezes é associado a quem não tem dinheiro, a quem não é popular, a quem não consegue mérito na sociedade. Associando esse pensamento a Paul Ricoeur, se você não consegue se superar, você é um fracassado. Então, a pergunta que quero deixar neste programa para os nossos ouvintes internautas, a você, aluno: quem você escolhe ser? Uma pessoa de sucesso ou um fracassado? Que você escolhe ser? Uma pessoa que supera dificuldades e continua a sua existência crescendo e passando para o outro, o altruísmo da superação, ou independente dos bens materiais, você não se superar. Que Deus possa nos abençoar, para que possamos ser pessoas de sucesso. Aos nossos internautas, aos nossos ouvintes e aos queridos aqui presentes. Muito obrigado, senhores.
Então, algum comentário, alguma consideração, alguma inquietação, alguma pergunta? Queridos, esse espaço é de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Se apresenta, por favor, para os nossos internautas, ouvintes. Me chamo Igor, eu estou no primeiro ano de Teologia e História. Professor, meu questionamento é, às vezes quando a gente tem um sentimento de perda, de angústia, às vezes a gente tenta reprogramar os nossos pensamentos, rever nossas possibilidades, repensar, mas parece que tem um abismo, posso estar enganado, entre o pensamento e o sentimento. Que às vezes ele vem e memora você, que aí entra em conflito esse choque. Eu queria saber se o Paulo vai comentar alguma coisa sobre isso, sobre como estruturar isso sistematicamente, metodologicamente, porque parece que entra em conflito o nosso repensar esse pensamento e esse sentimento que sempre vem à tona. É por isso que ele fala da memória. Porque o que faz com que o abismo, essa angústia, seja maior do que para outras pessoas? Porque o que você sofre é diferente do que eu sofro, né? O seu sofrimento é diferente de mim. E por que o seu sofrimento é diferente do meu sofrimento? Por que para mim algumas coisas são difíceis e outras são fáceis? E para você, aquilo que é fácil para mim pode ser difícil? E o que é difícil, fácil? Então, o que faz com que tenhamos isso? A nossa experiência, a nossa vivência nesse mundo e as fragilidades constituídas na nossa experiência, na nossa vivência. Por isso que ele fala que o grande desafio da superação está na possibilidade de recriar novos pensamentos. E ele utiliza uma forma de nós recriarmos esses pensamentos, porque ele fala sobre a imanência, sobre esse poder que emana de Deus. Então ele considera essa força, a religiosidade, não propriamente dita a religião, mas a religiosidade, essa forma de você se aproximar de Deus, essa forma de você cultuar Deus, significativa para você poder mudar a experiência do pensamento. Porque tudo que vem diante do sofrimento e da angústia é o pensamento. E de onde vem esse pensamento? Daquilo que você viveu anteriormente, que faz com que você pense exatamente o que você está pensando. Então, como ressignificar isso? Esse é o desafio. E ele fala, esse é o desafio humano, essa é a superação humana. Você ser capaz de reprogramar o teu pensamento. É você na hora H de você, vou dar algum exemplo para nós entendermos melhor o que eu estou dizendo. É no momento em que você está assim, vulnerável na tua vida, e está prestes a cometer o suicídio. Você ser capaz de repensar isso. E você começar a enxergar possibilidades em cima disso. Quando você reprograma o seu pensamento, você está reprogramando sua memória, porque você reprograma a sua experiência. Então, se alguma coisa está dando errado na tua vida, porque por vários motivos educacionais, por vivências, por experiências já vividas, quando você chega num momento da ansiedade, do abismo, do sofrimento, você vai relembrar tudo isso. Agora, se você consegue reprogramar o teu pensamento, reprogramar a tua memória, fazer novas memórias, você vai se preparar para a superação. Esse é o desafio. Aí ele diz, você pode fazer isso quando você... se intensifica quando você olha para um Criador, quando você tem um Criador. Porque ele te ajuda a te ressignificar. Essa fé, essa crença, essa energia, porque a fé é uma energia, essa energia que você dizia a ele, né? Essa energia que você tem, essa fé que você tem, na possibilidade de recriar, de ressignificar. Aí está o X da questão. Mas qual é o problema? É que muitas vezes numa sociedade contemporânea, a gente não tem mais força para repensar no poder da fé. Então a gente acredita que através dos bens materiais ou das perdas,
ou que na vida sempre vai ter sucesso. Quando você passa por isso, você fala assim, ó, nova tragédia aconteceu na minha vida, e o que eu faço com isso? E você não consegue pensar mais nada positivo, porque a gente não se programa a superação. E por isso que a depressão é o grande mal do nosso século, e vai ser, e vai continuar sendo. Então, aí está o segredo. Tem uma autora que você deve ter estudado, e está estudando, chamada Ellen White. Ela tem um pensamento muito interessante, que eu vou fazer uma pequena associação com o Paul Ricoeur. Ela fala que quando você tem maus pensamentos, os anjos maus, negras sombras te envolvem. Quando você pede ajuda à luz, aos anjos do bem, o mal se dissipa. E o que ocorre conosco? Uma mudança de pensamento. Isso já deve ter acontecido com vocês. Isso já deve ter acontecido com vocês, internautas e ouvintes. De repente você está pensando que está tudo errado, tudo errado. De repente, você começa a pensar diferente. Não, mas espera um pouquinho, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Não, olha, começa a repensar numa outra situação. Essa mudança vibratória do pensamento é articulado através dele. É criar possibilidades para que o poder do Espírito Santo possa agir em você, para que você possa recriar o pensamento. Porque senão você se afunda. E esse é o grande desafio. Por isso que Paul Ricoeur é uma pessoa, independente de religião, é uma pessoa extremamente próxima a Deus, a essa religiosidade que nós estamos comentando. Para ele, essa é a força vital que nós precisamos para recriar as possibilidades do pensamento. Respondi? Mais alguém? Pode se apresentar, Breno, por favor. Meu nome é Breno, eu curso o 2º ano de Ciências Contábeis. A pergunta é a seguinte: Paul Ricoeur, como você apresentou, posso estar errado, mas foi como eu visualizei, ele fala sobre a consciência do mal, que é a ausência do bem, e logo a esperança na ressurreição. Se eu devo ter uma esperança na ressurreição, qual o motivo de eu tentar ter uma boa vida, sendo que, se eu tenho a esperança na ressurreição, eu posso aguardar só a ressurreição e a vida boa lá, o do que vale minha vida agora? Isso mesmo, Breno. Na realidade, a gente está associando a consciência do mal, nós estamos associando a perspectiva daquilo que eu entendo na minha existência, nós estamos associando isso à superação, para eu, no final das contas, poder ter a ressurreição. Porque dentro desse processo é o que Aristóteles dizia que é fazer o bem. Então essa constituição do bem tem que fazer parte da minha existência, mas não de uma forma teórica ou de só palavras, de papo. É realmente eu praticar o bem, acima de todas as coisas. E eu estar consciente da relação do bem, eu estar praticando o bem e me superando diante do meu sofrimento, dos meus fracassos, eu vou chegar ao final. E qual é o meu final? A ressurreição. Por isso que ele fala que quando eu tiver a noção do sofrimento, da angústia, como o nosso colega falou ainda há pouco, do abismo, né? Quando eu tiver isso, a minha esperança pode ser qual? A da ressurreição. E isso vai me fazer forças para continuar a minha existência, apesar de. Mais alguém? Veja, senhores, volto a falar para vocês um detalhe. Os ouvintes, os internautas, os alunos podem falar assim, ó, é fácil falar, difícil é fazer, difícil mesmo, mas o cara fez.
Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu a esposa. E em todo momento ele continuou. Se nós chegássemos e olhássemos a vida do indivíduo e falássemos assim, ele falou isso tudo, mas teve uma vida desastrosa, e se entupiu de drogas, de bebida, teve várias mulheres, adulterou até dizer chega, o cara aprontou várias, né? Que cristão é esse? Que, sabe? Aí perderia toda a lógica da teoria dele. Mas não foi o caso. Embora, na filosofia, alguns fazem uma distinção muito grande entre a vida pessoal e a teoria. Mas isso não aconteceu com Paul Ricoeur. Ele viveu nitidamente aquilo que pregou até o fim. Senhores, teve perdas grandes, né? Não foi uma bobagem. Sofreu. Mas foi capaz de superar o seu sofrimento. Isso, para mim, Renato, é significativo. Olá, bom dia. Meu nome é Melvin, eu faço o primeiro ano de música. E eu tinha uma pergunta, né? Justo porque tem essa fase de recuperação após uma perda, né? Passa assim, que hoje eu passei por um relacionamento e o relacionamento acabou e aí a gente teve que recuperar. Mas quando eu vejo, às vezes, algumas brechas, tá? Elas quebram o relacionamento e às vezes incomoda ficar perto deles porque o tempo todo o outro está falando o mal que foi a outra pessoa, né? Já seja por redes sociais, em uma conversa assim, né? Então, eu cheguei a menina e ela fala tudo que é ruim. Eu conheço os dois. E fica incomodado, né? Eu sei que uma das partes sempre vai ter um momento de negação, vai aceitar, logo vai se superar. Mas, nesse período de resiliência, é que às vezes a pessoa fica falando, eu já superei, já foi, né? Mas o tempo está falando dele, ela fala, eu vou bloquear para ele, não vou falar mais. Quando ele aparece, fala para outra pessoa, aí está, não sei, assim. E como compreender o que momento já foi superada a perda, né? E já seja numa perda de relacionamento, uma perda familiar, uma perda dos bens, né? Como eu posso saber que já estou na última etapa de superação, que tudo ficou bem? Ou reconhecer que ainda estou no meio do processo? Vou tentar resumir um pouco para os nossos ouvintes, para que possamos compreender nitidamente a linguagem. Ele começou a utilizar uma experiência de um casal que se separa, em que, nessa separação, um fala que se superou, o outro fala que se superou também, mas que, na realidade, não superou nada, porque continua falando e inquietando um e o outro. E aí a pergunta dele é, como que eu vou saber se realmente eu superei? Se estou no processo da superação ou se isso já são águas passadas, né? Então, o que nós podemos entender? Realmente, quando incomoda você, no caso específico que você comentou, desses dois amigos, né? Que um fica falando mal do outro e fala que superou, não superou coisa nenhuma. Porque se você está incomodado, se você se incomoda com o outro, é porque não houve superação. Então, quando há um término de relacionamento, e nesse término você olha para o outro e você não sente nada, não tem necessidade de falar mal, nem bem. Aí você sabe que você começou a superar, porque você não sente mais nada, a não ser uma questão de colega, uma questão de amigo, mais nada. Você é consciente que foi uma escolha sua.
Aí você sabe, quando você tem esse sentimento, você sabe que... Tá, porque o amor e o ódio, eles estão muito próximos um do outro. Muitas vezes, quando eu odeio, é porque eu amo. E muitas vezes eu amo porque eu odeio. Então, essa relação é muito próxima. Freud já falava isso com muito significado. Então, essa relação, para nós entendermos isso, vem eu olhar o outro e dizer assim, olha, não sinto mais nada. Eu posso conviver. E você, inclusive, chega a conviver naturalmente com o outro, seja lá o que o outro tenha aprontado contigo. Então, quando você vê que você superou um relacionamento frustrante, é quando não diz mais nada para você. Agora, uma sugestão. Já que estamos falando de Paul Ricoeur, já que estamos falando de pensamento, como que a gente pode chegar mais rápido nisso? É mudar a frequência do pensamento. O problema é que quando eu vejo aquela pessoa que terminou comigo, ou que eu terminei com ela, e coloco uma carga pesada nela, eu nunca vou mudar a frequência do meu pensamento. Percebe? Eu vou ficar batendo na mesma tecla sempre. Ele nunca vai sair de mim, ela nunca vai sair de mim, enquanto ele ou ela me incomodar. Jung tem uma expressão que eu gosto muito, que para você superar um sentimento inferior, você tem que ter um sentimento mais forte. Então, você tem que viver a vida de forma abundante para que os fracassos de um relacionamento anterior não tenham mais sentido. Eu não estou dizendo com isso que você tem que arrumar outra pessoa. Não. Estou de falar, viver abundantemente é dar um tempo para você, estudar mais, rever seus conceitos, rever o que errou, o que você errou, não o que o outro errou, mas o que você errou, o que você poderia ter feito e não fez. E se preparar para um outro relacionamento, não cometer o mesmo erro. Agora, não ficar batendo na mesma tecla, porque você vai continuar tendo fracasso de um relacionamento, vai continuar mastigando, saboreando o fracasso. A continuidade dele vai estar em você e ele nunca vai sair de você. Então, converse com esse casal para que haja uma mudança na frequência do pensamento. Para falar outras coisas, pensar outras coisas. Enquanto a pessoa ficar pensando toda hora nele ou nela, ele vai continuar vivendo esse relacionamento doentio. Eu diria que é um relacionamento, isso se torna um relacionamento que nós chamamos de relacionamento tóxico. As pessoas nos sequestram. E as pessoas nos sequestram não só em cárcere privado. O pensamento, estar com a pessoa e pensando o tempo inteiro naquilo, remoendo aquilo que foi, não permite que você viva de novo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então vai remoendo, você não vive nada, você vive aquilo, o fracasso que foi o relacionamento, ou vive a tragédia que foi o relacionamento. Cara, tem que bloquear isso, senão você vai continuar vivendo o fracasso. E o pior, o tempo vai passar, aí você vai ter uma outra pessoa, seja ele ou ela. Se você foi sequestrado no próprio pensamento de um relacionamento frustrado, há uma tendência muito séria de você repetir os mesmos erros do relacionamento frustrado no novo relacionamento. Porque você não foi capaz de repensar e de superar aquilo que aconteceu. Se você não faz uma reflexão interessante sobre o que você está vivendo, você não vai conseguir superar. Você vai repetir o que você foi e o que você fez. Frequência de pensamento.
começar a repensar possibilidades, viver a vida como se apresenta, estudar, fazer um esporte, grupos de pesquisa, se envolver com outras coisas para que você possa se encontrar, mudar a frequência do pensamento. É assim que a gente muda. É por isso que a gente encontra gente por aí que é um fracasso atrás do outro e fica repetindo o mesmo fracasso sempre. Isso é uma angústia, não é? Pela madrugada. Isso me lembrou a história de Atlas da mitologia grega. O castigo dele foi ver o mundo rodar, o círculo rodar, e ele continuamente levantar no topo da montanha, e a bola desce de novo, e continuamente ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Olha como nós somos vítimas dos nossos próprios sofrimentos. Ó, parar com isso. Como é que a gente para com isso? Mudando a frequência. Gustavo, por favor, se apresenta. Meu nome é Gustavo, estou cursando o 2º ano de música. Eu queria que o senhor só discorresse sobre uma frase que o senhor falou de Paul Ricoeur que me instigou bastante, que é aquela: eu vivo para morrer ou eu morro para viver. Isso, acho que poderia ser elucidado só um pouquinho. É muito próximo daquilo que o nosso colega disse. Se eu continuo vivendo os fracassos da minha vida e não consigo superar absolutamente nada, eu estou morrendo. Se eu olho para trás e vejo que nada prestou, que tudo foi um inferno, que tudo foi um sacrifício, e que eu não superei nada na minha vida, então a minha existência não tem sentido nenhum. Sentido nenhum. Uma coisa certa é que a gente vai morrer, né? Então, mas até chegar à morte tem que fazer valer. Então a minha existência tem que ser plena. Aí a pergunta vem: mas como que vai ser plena se tem o sofrimento? Como que vai ser plena se tem angústia? Como vai ser plena se eu tenho um abismo? Aí vem a superação, né? Então, eu não vivo para morrer. Eu vou morrer. Mas enquanto a morte não vem, eu vou vivendo a minha existência de forma abundante. E como? Como é viver de forma abundante? É tendo boa casa, bons carros? Nada disso, porque senão os ricos não cometeriam suicídio. Como que eu vivo uma boa vida? Me superando. E aí sim. E aí quando chegar a morte, e ela vai vir para todos nós, e quando chegar esse momento, se você tiver a oportunidade de olhar para trás e falar assim: valeu, vivi, a morte chegou, meu fim está próximo, mas eu vivi. Já pensou a gente olhar para trás e falar assim: eu morri o tempo inteiro, vou embora sem nenhuma alegria da minha existência? Isso é horrível. Isso é horrível. É que me lembrou bastante essa primeira parte daquele que o senhor uma vez expôs sobre Montaigne, né? Aí dei uma pesquisada, dei uma lida em umas coisas dele, e ele tem um ensaio que ele fala sobre a morte, que a gente tem que viver como se a morte estivesse pertinho da gente, né? O tempo todo. Aí me lembrou desse trecho, né? Que o senhor falou, enfim. Mas achei como o Nietzsche também fala do eterno retorno, né? Viver o seu dia como se ele fosse repetir várias e várias e várias vezes. Então, vivo hoje de forma abundante, como se ele fosse se repetir para a eternidade. Esse é o eterno retorno de Nietzsche. É isso. Aí sua vida vai ter sentido. Aí fala: mas como que eu vou viver novamente o sofrimento? Porque a sensação do prazer, da superação do sofrimento é inabalável. Né? É fantástico.